Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Temos aqui mais uma mensagem e desta vez o tema é Nascidos do Alto. O que significa isso, Nascidos do Alto? Nós temos uma passagem muito conhecida que foi o diálogo, o encontro entre Nakdimon, mais conhecido como Nicodemos, e o Senhor Yeshua. Nakdimon, ele era um mestre em Israel, era um dos principais ali dos judeus, fariseu, e ele foi ter com o Senhor ali num primeiro momento, admirado pelas obras, pelos sinais que o Senhor Yeshua estava apresentando. O Senhor Yeshua, ele não se deixa levar pelos elogios e já diz imediatamente para ele: necessário vos é nascer do alto. Essa passagem está ali em Yohanan, ou o livro de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. E ele vai dizer isso para Nicodemos: necessário vos é nascer do alto. O que significa isso? Nicodemos era um mestre em Israel, era um mestre da Torá. Agora você tinha de um lado um mestre da Torá e você tinha do outro lado a própria Torá, a Torá viva, o cumprimento da Torá. Quem quisesse cumprir a Torá, quem quisesse cumprir a instrução do Senhor, os seus mandamentos, bastava você olhar para Yeshua, porque Yeshua é o cumprimento da Torá. O Senhor Yeshua vai dizer para ele: necessário vos é nascer do alto. E ele, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? E o Senhor não estava falando sobre este nascimento. O Senhor vai apresentar outro nascimento. Os homens do mundo só estão acostumados com o nascimento físico, o nascimento dos pais naturais, o nascimento da carne, da vontade do varão. Mas o Senhor vai apresentar um outro nascimento, que é o nascimento do alto, de cima, do Pai Celestial. Aqueles que forem nascidos de Elohim, esses então entrarão neste reino que o Senhor está falando para Nakdimon. E então fala: mas como isso pode acontecer? E o Senhor vai dar mais elementos, mas é importante que a gente entenda para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Então ele vai dizer: necessário vos é nascer da água e do Espírito. E muitos confundem: que água é essa? Será que é o batismo? É o batismo em águas? O que significa isto? Então o Senhor está dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É uma palavra importante, uma palavra séria e que custa a nossa eternidade. Então nós precisamos entender bem o texto para que a gente se beneficie deste ensinamento do Senhor Yeshua, pois todos os seus ensinamentos visam a libertação do homem do pecado, do jugo das trevas, do mundo, para que ele possa então entrar no reino dos céus. Veja que o Senhor não está falando sobre religião, da pessoa se tornar religiosa, praticar um dogma religioso, denominações, vários tipos de grupos religiosos, vários tipos de pensamentos. O Senhor Yeshua não está falando nada disso. Ele está dizendo que o homem precisa nascer do alto. Então, Nakdimon, que era um mestre de Israel, ele não conseguiu entender. E o Senhor falou: olha, se eu falei das coisas terrenas e você não entendeu, imagina se eu for falar das coisas espirituais. São ensinamentos importantes. Veja que existe a ciência do mundo, a ciência dos homens, mas existe uma ciência superior, que é a ciência celestial. E eu preciso estar atento, porque a minha vida, ela tem um início, mas ela também tem um fim. Nós estamos aqui na Terra de passagem e precisamos aprender com o autor da vida como devemos viver aqui na Terra, como devemos nos relacionar com o Criador, para que isso não fique ao arbítrio de muitos homens malignos que se aproveitam das almas para fazer das almas uma mercadoria, para se beneficiar financeiramente das almas. Muitos só querem ganhar dinheiro em cima das almas, mas o Senhor Yeshua não veio para ganhar dinheiro. O Senhor Yeshua veio para libertar o cativo, libertar o oprimido e fazer com que o homem tenha um relacionamento com o Senhor. Então ele vai dizer: necessário vos é nascer do alto. Que é nascido da carne, é carne. Nasceu deste corpo, nasceu dos pais terrenos, é carne. Não quer dizer que tenha nascido do alto. Esse é um outro nascimento. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que vem a ser esse nascimento do alto? Nascimento da água e do Espírito. A água, nós sabemos que ela é um símbolo da palavra de Elohim. Então todo aquele que ouve a palavra, percebe que é um pecador, percebe que precisa retornar para o Senhor Yeshua, confessá-lo como Senhor, ele recebe esta palavra. Então ele já está ali com a palavra do Senhor guardada no coração, ele recebeu, ele está disposto a praticar. O Espírito Santo, o Pai, Elohim, que conhece o coração do homem, que sonda o coração do homem, ele viu que a palavra de Elohim encontrou lugar naquele coração. E o Espírito Santo, ele opera a palavra é um instrumento do Espírito Santo. Sem a palavra, o Espírito Santo não vai fazer obra nenhuma. Por isso a importância de estudar a Escritura, de meditar nela de dia e de noite, para que haja a operação do Espírito Santo na vida do homem. Então o homem recebendo esta palavra,
O Espírito Santo vai fazer com que este homem seja gerado novamente, venha nascer do alto. É o Espírito Santo que vai colocar o homem em aliança com Elohim, que vai colocar o homem no corpo do Mashiach. O Espírito Santo faz essa obra de regeneração, de ser gerado de novo, como disse lá Keifá, ou mais conhecido como Pedro, não de semente corruptível, porque a semente do homem ela está corrompida. Todo homem que vai ter um filho, ele só pode passar o quê? A morte. Este filho um dia vai morrer. O neto um dia vai morrer, todo ser humano um dia vai morrer, todos os nossos descendentes um dia vão morrer, por causa do pecado de Adão que passou para toda a humanidade. Isso o homem não consegue escapar disso. Ninguém pode dizer, eu não vou morrer. Mas, sendo gerados novamente pela semente incorruptível. Que semente é esta? A palavra de Elohim. Então, quando o homem não se endurece, não rejeita a palavra do Senhor, mas a recebe, ele está nascendo da água e do Espírito, porque agora o Espírito vai introduzir este homem no corpo do Senhor. Então ele vai nascer do alto, ele vai nascer do Pai Celeste, e aí ele vai começar a enxergar o que é o reino de Elohim. Foi o que o Senhor disse para Nakdimon. Se não nascer do alto, não pode ver o reino de Elohim, não pode ver o reino de Elohim. Ele vai achar que muitas coisas são referentes ao reino de Elohim, até porque muitos usam o nome de Elohim. Se passam por mensageiros de Elohim, mas são mensageiros do maligno, dizendo destruir as almas porque pregam o contrário daquilo que está escrito. Ou acrescentam a palavra, ou diminuem. Não estão interessados na libertação do ser e na edificação do ser. Isso tudo nós temos que ter cuidado. Então o Senhor aqui, ele deixa um grande exemplo para nós, para nascermos do Espírito. Então o Espírito Santo, ele vai vivificar o nosso espírito. O homem não é só corpo. O homem é corpo, alma e espírito. E quando o homem nasce, o espírito do homem já está morto, porque ele herdou essa herança chamada pecado de Adão, o primeiro homem criado por Elohim. Então ele já nasce com o espírito morto, ele já nasce separado do Pai, ele já nasce sem relacionamento com o Criador. E ele então precisa nascer do alto, já nasceu dos pais, já nasceu da vontade do varão, mas ainda precisa nascer do alto. O Espírito Santo vivifica o espírito do homem, dá vida. O próprio Senhor Yeshua fala sobre isso, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, quando o homem é vivificado pelo Espírito Santo, ele pode se relacionar com o Pai. Está escrito que Elohim é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um homem então passa a ter esse relacionamento com o Senhor, pois o espírito dele estava morto, mas agora foi vivificado pela palavra de Elohim. Ele pode até ser surdo fisicamente, a surdez do corpo, mas se ele nascer do alto, ele ouvirá a voz de Elohim, porque Elohim é espírito e o homem se comunica com Elohim através do seu espírito. E isso é uma grande bênção, uma grande dádiva. E que nós possamos agir conforme a palavra do Senhor, porque os que estão na carne vão se inclinar para as coisas da carne, para as coisas do corpo, para os prazeres do pecado, para tudo aquilo que é contrário à vontade de Elohim. Mas a inclinação da carne é morte. O homem vai viver na morte. E os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Mas a inclinação do Espírito, ao contrário, é vida, é paz. O que o homem precisa é de vida, é de paz, é de plenitude, é da presença do Senhor. E para isso ele precisa se inclinar para as coisas do Espírito. E para se inclinar para as coisas do Espírito, ele precisa nascer do alto. Precisa nascer da água e do Espírito. Então que sigamos, queridos, esses ensinamentos do Senhor, esse ensinamento em particular de grande importância para nós, que o Senhor possa abrir a cada dia o nosso entendimento, abrir a nossa mente para que a gente compreenda as coisas que são de cima. Nakdimon, no primeiro momento, não compreendeu, mas depois você vai ver que há uma mudança na vida dele e que possa haver esta mudança na vida de todos nós, que tenhamos este relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que possamos perceber que estamos aqui na Terra para fazer a vontade do Pai. Meu querido, que você seja iluminado, abençoado, que a palavra de Elohim possa penetrar o seu coração. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.